de vulnerabilidade consiste na avaliação e identificação de falhas e potenciais ameaças de segurança numa infraestrutura tecnológica. Esse procedimento permite antecipar os problemas de cibersegurança que possam prejudicar a operação da empresa. Ou seja, essa etapa, às vezes, ela está dentro de um ciclo de vida de testes, de ciclo de vida de correção de patches, no gerenciamento de patches também. Então, assim, tem empresas que têm uma equipe que cuida da questão de vulnerabilidade, né? Então, eles aplicam patch, seja patch emergencial, patch de sistemas legados, de sistema operacional, de aplicativo mobile, de aplicativo web, de tudo que a empresa toma conta, seja ele que ela tudo que tem dentro da empresa, né, digamos assim, não que ela tome conta, mas assim, seja que ela criou, se isso é um sistema legado, às vezes você encontra vulnerabilidade de um sistema legado que foi produzido pelos próprios desenvolvedores internos, ou seja de um terceiro. Porque muitas vezes, por exemplo, o sistema operacional Microsoft, a Microsoft recomenda que você faça os patches, você aplique as atualizações e tudo mais, só que ela não vai lá e aplica o patch para você. Tem essa configuração no Windows, né, no Windows Server, etc, se você deixar automático, mas geralmente também não é recomendado nem por ela, então você precisa gerenciar, ela disponibiliza isso para você e você precisa ter uma equipe que gerencia isso. Então a análise de vulnerabilidade ela está ali para identificar previamente e casar meio que uma combinação ali com o gerenciamento de pets, tá? Que eu tô baseando isso em mercado, tá? Junto ali com o pessoal que está tratando as vulnerabilidades. Então, assim, um exemplo. Existem ambientes que precisam de certificações anuais, semestrais, se sejam no meio bancário, em fintechs, né, meios de pagamento, seja por empresas que mexem com inteligência, seja em alguns órgãos do governo. Então, assim, elas precisam de certificações. E essas certificações cobram que todas as vulnerabilidades altas, por exemplo, e críticas estejam não existam assim, né, dentro de um certo prazo. Então, assim, olha, se você tiver uma vulnerabilidade alta, você tem 30 dias para corrigir. Ah, mas eu tenho em 50 servidores. Não importa. Se você quiser a certificação, para renovar a certificação, para você poder ser um gateway de pagamento, emitir cartão de crédito, sei lá, que seja, ou um hospital, para você transitar esse tipo de dado dos pacientes, você precisa de uma certificação para ser um hospital, digamos assim. E a certificação cobre essa gestão de vulnerabilidade, gestão de patch, entendeu? Então, essa etapa, ela está dentro de um pentest, mas também ela é uma etapa apartada que muitas vezes essas equipes só usam ela, né? Ele não faz reconhecimento nem nada, então ele só pega análise de vulnerabilidade, que é elencar as vulnerabilidades, muitas vezes eles não fazem manual, como a gente vai fazer. Eles utilizam de ferramentas automatizadas que ficam ali constantemente. Algumas ficam constantemente, outras elas são disparadas. Você configura para ela ser disparada, por exemplo, um sábado de manhã, numa sexta de noite ou no domingo, enfim, horários fora ali do padrão, para que não onere a rede nem nada. E aí depois de que ela varre toda a rede, seja aquela rede pequena ou a rede mais importante de produção, geralmente não se escaneia assim, dificilmente escaneia toda a rede o tempo inteiro, mas justamente para isso, tá? Então, assim, só para vocês entenderem e contextualizar que essa parte de ter essas ferramentas, ela é extremamente importante para as empresas manterem os sistemas atualizados. E assim, é difícil, tá? Eu confesso que, baseado em experiência e colegas e tudo que eu já vejo, é difícil você ter todo o ambiente atualizado. É muito difícil. Então, se geralmente se atualiza patches de segurança, patches urgentes críticos, né? Você não atualiza tudo, é muito difícil, teria que ter uma equipe muito grande, oneroso fazer isso. Então, geralmente se verifica vulnerabilidades altas e críticas para serem corrigidas. Essas são as principais que a gente visualiza para poder corrigir. Ah, mas aqui eu também. Ah, mas como que eu sei que a vulnerabilidade é alta, crítica e média? Eu vou mostrar para vocês aqui nessa classificação de vulnerabilidades. É um dos métodos, tá? De vocês entenderem como as vulnerabilidades são classificadas. Então é legal vocês entenderem isso, que assim, existem relatórios, a gente vai depois, numa próxima aula, falar dos relatórios de algumas ferramentas que são automáticas, né? E esses relatórios, eles não são pentest, porque essas ferramentas, elas não exploram a vulnerabilidade, elas apenas identificam as vulnerabilidades para que vocês consigam encontrar as vulnerabilidades. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vamos abrir o Kali aqui.
Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero mostrar só para vocês. Vamos aqui no Google. Ó, se a gente for no PTS, olha só, nas etapas, se a gente for aqui em análise de vulnerabilidade, eu vou até colocar aqui, vou traduzir para português para ficar fácil. Ao conduzir, o testador deve definir adequadamente o escopo, profundidade, amplitude, né? Então, assim, quando a gente for configurar as ferramentas, você precisa meio que avaliar o que você quer fazer de teste para se chegar no objetivo, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um teste automatizado, né, de um software que interage com algo, né, os scanners de vulnerabilidade, né? Então ele vai identificar serviços, ele vai identificar o banner, né? Então ele vai pegar as vulnerabilidades gerais, né, seja aplicativo web, ele vai listar diretório, enfim, olha só. Aqui eu sempre gosto de mostrar porque assim nosso PPT que a gente tem na nossa base, ele é só um guiazinho norte para mostrar para vocês, tá? Mas assim o PTS, outros frameworks têm muito mais conteúdo, então é melhor vocês entrarem no link e buscarem isso, entendeu? Para assim ter essa noção mais, que a gente vai mostrar um pouco mais na prática, né? Então, que se quiser embasamento de metodologia, é legal ler esses caras que é muito mais completo, né? Então, os scanners eles pegam muitas coisas, né? Tem a coleta passiva de metadados, né? Validação com as ferramentas, tudo mais. Então, assim, aqui é um guia. Beleza. E o que muitas vezes a gente não consegue. Eu vou até abrir um bloco de notas aqui. Muitas vezes a gente não consegue, durante o pentest, agora voltando para a questão do pentest, muitas vezes a gente não consegue, dentro do pentest, é, encontrar vulnerabilidades altas para explorar. Você vai encontrar vulnerabilidade média, tá? Ela até aplica ali uma coisa, né? Você consegue fazer alguma coisa no ambiente, tal, reportar aquilo, mas não é a cereja do bolo, né? Porque a gente quer explorar, a gente quer conseguir a shell, a gente quer conseguir tirar o serviço do ar, ou conseguir vazar informação, ou conseguir interceptar, enfim, qualquer uma das tríplices de segurança. Mas muitas vezes o ambiente está bem fechadinho, ou você não consegue achar exploits públicos, né? Não consegue achar vulnerabilidade pública, ou seja, aquele ambiente, se ele não tiver atualizado ou não, não tem uma vulnerabilidade ainda publicada. E você está dentro de um pentest, você tem pouco tempo. Se você quiser achar uma vulnerabilidade específica, aí envolve pesquisa. Tá bom? O que é pesquisa? Um cliente te contrata e para poder fazer um pentest num aplicativo mobile. Ele tem um aplicativo ali que vende celular, vamos supor. É um cliente que um grande comércio que vende celular, ele tem um aplicativo. Ele quer que você teste o aplicativo, né? Ele quer que você teste o aplicativo do celular. Ou imagina qualquer coisa, um mercado, e ele tem um aplicativo, aqueles aplicativos de mercado de caixa, ele tá? E pensa em qualquer coisa assim, sem ser um aplicativo web. E aí ele quer que você encontre algumas vulnerabilidades, ele quer que você faça um pentest completo. Então, você vai pegar aquele cara, é um aplicativo, é uma aplicação que não está publicada, ninguém testou aquilo, você é o primeiro cara, você vai talvez encontrar vulnerabilidade. Você vai passar um scanner, às vezes o scanner não vai achar nada. Você tem que tentar encontrar a vulnerabilidade. Que a gente vai identificar mais na frente na parte de exploração, parte web, que você meio que consegue criar uma vulnerabilidade, você força o ambiente. Você faz o buffer overflow, você faz um fuzzing ali, que aí a aplicação crasha, mas ela apresenta um erro, daquele erro você consegue ter um insight para tentar explorar a parte da memória, enfim. Então, assim, é mais ou menos isso quando você chega no nível de criar a sua vulnerabilidade, você tentar explorar. Aí a gente vai entrar numa outra parte que talvez a gente não aborde um pouco, não vai abordar no curso. Você criar um exploit na mão, você criar um malware, criar um vírus, criar um trecho de código. O exploit seria a gente vai falar mais da frente. Um trecho de código que vai explorar aquela vulnerabilidade que você encontrou, uma suposta vulnerabilidade que você acha naquela aplicação, e aí você vai construir do zero. Entendeu? Isso é um nível a mais. Existem até treinamentos específicos, talvez a gente aborde, né? Mas assim, você construir um exploit do zero. Porque muitas vezes você vai usar esses scanners aí, você não vai conseguir encontrar. Você teria que criar. Porém, existem etapas que a gente segue para que você tente chegar ao máximo no limiar ali de que dentro de um tempo de um pentest você consiga. Então,
tudo é metodologia. A gente não segue nada da nossa mente, vai tentando explorar, vai tentando fazer, tal, não. É metodologia, é passo a passo. Você segue aquele passo a passo, tendo todos os insights, é lógico que assim, a curiosidade, né, a sagacidade, o feeling que a gente fala que essa, conforme o tempo vai passando, vocês vão estudando, vocês vão sentindo, o feeling não é nem eu sentir, assim, mas assim, é questão de você ver um erro ali, você, poxa, eu acho que eu já vi esse erro uma outra vez no cliente que eu testei, ah não, esse erro eu vou pesquisar aqui, sabe aquela sacada? Então assim, o hacker ético, o analista de segurança, o pentester, né, tem que ter essa sacada, esse algo mais, sabe? E esse algo mais é o que vai diferenciar vocês de encontrar uma vulnerabilidade, tá? Então, assim, se a gente for seguir algumas etapas, né, seria, por exemplo, eu vou tentar identificar o sistema operacional ou o servidor ou o tipo da aplicação, né? Se supondo que eu tenho uma aplicação local desse cliente que eu falei, né? Então eu vou tentar ver se eu estou tentando uma rede local, vou tentar identificar o sistema operacional, se é um Windows ou Linux, né? Que tipo de servidor está rodando? Um Apache, um Jinx? O tipo de aplicação, né? O que é um IS ali do servidor? O que ele está rodando? Então, eu vou tentar fazer isso, eu vou identificar, porque a partir disso eu consigo ir para um. Igual a árvore de correlação, né? Uma árvore relacionável. O if, né? Os ifs, o se. Se eu não achar isso, eu vou para o próximo. E se eu achei, então eu faço isso. Então, é essa metodologia, tá? Meio que uma metodologia mental ali que a gente consegue identificar. Se eu não achei, eu posso, por exemplo, tentar buscar, é, tentar identificar versão, algum tipo de versão do sistema, software, né? Seja versão de software, seja versão de firmware, enfim. Eu tento identificar a versão, porque muitas vezes, se ele estiver rodando alguma coisa embarcada, eu tento achar a versão. Então, a partir da versão, eu vou procurar a versão do exploit público desse cara, né? Se tiver. E aí, depois que eu tentei identificar a versão do sistema, do software, do firmware, enfim, eu vou tentar buscar vulnerabilidades conhecidas. Que é aí onde a gente está agora, na análise de vulnerabilidade. Eu vou até aumentar aqui, vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Eu acho que esse cara aqui, ele não tem... não lembro se ele dá um zoom na... Aqui. Vamos ver aqui. Eu não me lembro agora. Increase, decrease, search, view. Seria aqui em view, né? Mas não... Vamos aqui na fonte. Vou aumentar a fonte aqui para 20. Beleza. Eu posso tentar, como eu disse, aquela primeira etapa é forçar, que eu disse, a gente não identificou uma vulnerabilidade conhecida, eu vou tentar forçar, né, vulnerabilidade. Forçar o surgimento de uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Perdão aí se tiver algum erro de português. Estamos fazendo aqui no teclado inglês, às vezes ele dá uma. Forçar o surgimento de uma vulnerabilidade, que eu disse, exploração de buffer overflow, né? Forçar com fuzzing, né? Eu posso colocar aqui, ó, buffer, fuzzing, que a gente vai explicar mais na frente, né? Ou talvez um brute force em algum campo ali daquela aplicação. Então, se eu não achei vulnerabilidade, eu vou tentar explorar de alguma forma para que eu apareça essa vulnerabilidade. Tanto que a questão de pesquisa, que a gente vai falar agora do CVEs, né? Como vulnerabilidade as vulnerabilidades comuns que são publicadas. Como que se publica uma vulnerabilidade? Você encontra uma vulnerabilidade no sistema operacional, na aplicação, numa torradeira, no micro-ondas, onde você imaginar existe. Se tiver um sistema operacional, um firmware, qualquer coisa, existe como você explorar.
e tem como você conseguir publicar. Quando você publica, é uma coisa até notória, tá? É bem legal, assim, a galera que publica vulnerabilidade, quando ela encontra uma coisa nova, que aparece o seu nome, né? Meio que um hall da fama ali. Às vezes os fabricantes publicam, olha, fulano achou uma vulnerabilidade assim e tal. Só que assim, tem toda uma metodologia, a mesma coisa do Bug Bounty ali, que achou uma vulnerabilidade num programa de caça de bugs, né? E o cara achou uma vulnerabilidade, ele ganha. Eu não me lembro agora, dependendo do programa que você tiver dentro do CVE, você achar um CVE, você pode até ganhar dinheiro, além da moral, né? Então você achou uma vulnerabilidade, muitos caras testam aí, desde o roteador de casa, você acha na sua televisão. Enfim, aí você trata ali de uma forma formal, né, documentando os processos. Achei uma vulnerabilidade que eu consigo acessar o webcam dentro na mesma rede da webcam da minha televisão. Se for uma smart, uma webcam, por exemplo. Né? Então, assim, você achou, você vai, acho na Samsung, vai lá, fala com a Samsung, manda o documento certinho, tem todo um procedimento, né? Assim, e aí, Samsung, achei uma vulnerabilidade aqui, ó, me paga aí. Não, não é assim, né? Você segue todo um critério e aí você aparece seu nome, né? Então, isso é pesquisa, tá? A gente tá indo mais pro lado científico, pesquisa, né? Research ali dos caras. Então, é mais ou menos isso, você forçar o surgimento de uma vulnerabilidade não conhecida. Eu poderia também, como eu disse, o brute force, mas assim, a gente focou nisso, nesses principais pontos, que você vai passar por isso. Nem sempre, durante o pentest, o tempo você consegue chegar nessa parte de forçar a vulnerabilidade. Você geralmente fica aqui na buscar vulnerabilidades conhecidas, né? Que são as vulnerabilidades que aparecem publicamente. Então, se a gente for aqui, como que eu classifico? Como aqui no Google novamente, está meio lenta a minha VM aqui, mas eu vou voltar no Google aqui. Ó, já até apareceu aqui no Google, CVE, o que é? Olha só, já até eu ia entrar no calculador do CVE, já até apareceu aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Common Vulnerabilities and Exposure, né? As vulnerabilidades mais comuns de exposição, né? E aí, ela é uma iniciativa de diversas organizações ali que padronizam as vulnerabilidades, riscos, facilitam a procura. Então, assim, geralmente, quando você acha também um CVE, você dá um tempo para aquele fabricante corrigir para depois ele aparecer publicamente. É lógico que existe um comércio, tá? De CVEs que os caras compram e vendem vulnerabilidades assim para serem exploradas ali no mercado negro, né? No pessoal do Black Hat mesmo, né? No underground, a gente diz assim, porque existem vulnerabilidades muitas vezes agora. Nesse momento, existe uma vulnerabilidade que está sendo explorada no Google Chrome, por exemplo, enfim, no roteador da sua casa, e a gente não sabe, não publicarem, os caras estão explorando, né? Então, assim, existe um comércio de CVEs, né? Tem um site até que agora acho que é o CVE Details. Eu não me lembro agora qual que é o site que você consegue. Não é o CVE Details, não. Hum, um, não, não é o CVE Details. Mostrando o score do CVS, tá vendo? Ó? Aqui tem 19 mil CVS publicados atualmente, né, que são essa classificação das vulnerabilidades. Vou colocar em português aqui para vocês, para ficar fácil. Atualmente tem no nível crítico aqui, né? Que esse nível crítico eu vou mostrar também na calculadora, já vou até abrir aqui para vocês. Ó. CVE Calculator. Bastante vulnerabilidades de nível crítico, né? Então você consegue vir até pelos produtos. Ó. A gente tem aqui bastante no Debian, para quem acha que Linux é 100% seguro, né? 100% não, assim, é mais seguro que o Windows, etc, né? Que tem menos vulnerabilidades, olha só. Lavo minhas mãos, ó. 7 mil vulnerabilidades no Debian. Só que é lógico que aqui entram todas as versões do Debian. É muito importante entender isso. Porque eu já vi alguns vídeos de youtuber aí falando, Linux tem mais vulnerabilidades. Tal. Não. O Debian é 7.400 e aqui o Windows 10 tem só 3.000.
O Debian existe há 20 anos, com 15 distros, 15 updates, 15 não lembro agora exatamente quantos, né? Mas assim, 10, vamos supor. Então, dentro de todo esse tempo, o Debian tem 7 mil. Só o Windows 10 tem 3 mil. Só o Windows 10, um produto da Microsoft. Então, o certo para você ver seria somar mais 3 mil aqui. O Windows Server não, porque é um outro SO, né? Mas assim, se a gente for pegar só cliente, o Windows, sistema operacional cliente, aqui tem mais 2 mil, já vai para 5 mil. Aí aqui a gente tem mais 2 mil, 7 mil. Aí aqui a gente tem mais 2 mil, já vai para 9. Vocês entenderam? Então, assim, já passou o Debian. Então, assim, é só para ter uma noção. Vou pegar o Windows 10 aqui. Tá faltando uns 11, né? E aqui ele mostra as vulnerabilidades. 2013, quando estavam... Engraçado, 2013, Windows 10. Não lembro se ele tinha existia. Mas, enfim, conforme o tempo vai passando, você vê que ele tem a classificação, que é execução de código, DOS, né, de ataque de negação para tirar do ar. Aí esse é SQL injection, mas a corrupção de memória. Tem XSS. Essa para mim no Windows 10 é nova. Não teria que pesquisar aqui. Eu vou estar até curioso. Vamos dar uma olhada aqui. Bypass em alguma coisa, né, que seja tá ultrapassando alguma coisa, burlando uma proteção, ganhando informações, ganhando privilégios. Olha só que legal vocês entenderem aqui como que funciona essa questão de vulnerabilidades, tá? Se a gente entrar aqui, vamos ver aqui em 2019. Então, essa ID que a gente tá, que eu já falei em algumas aulas, de você identificar o ID com os scanners, análise de vulnerabilidade, está fazendo uma coisa manual aqui para vocês entenderem o processo. Então, você identificar o CVE, porque você consegue vir aqui e depois pesquisar esse CVE, pesquisar o ID dele, para você tentar encontrar publicamente se você acha um exploit, que é o texto de código que explora aquela vulnerabilidade, tá? Então, por esse ID, por esse número, você vai conseguir encontrar. A Microsoft, geralmente, por exemplo, só a Microsoft, ela coloca MS alguma coisa de Microsoft. Por exemplo, MS 220 alguma coisa, de 2022, entendeu? Então, todos os CVS, ele tem ali a classificação da data e o tipo dele. Então, aqui, ó, remoto, né, o acesso dele é remoto, ele não precisa de ganhar acesso, complexidade média. Então, por isso que o score dele está 4.3 ali, que é médio, né? Ó, impacto parcial, né? Então, assim, por quê? Como que a gente sabe isso? Ele não pega só o Windows 10, ele pega também o Windows Server 2016. Vamos ver se version DT. Ah, não, aqui já volta para o Windows 10. Ali volta para onde estava. Eu quero saber um pouco mais dessa vulnerabilidade. Eu quero entender. Então, vai lá, vamos aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos copiar ele. A gente volta aqui no Google. Agora, eu vou ver se eu acho. Lembro vamos ver se a gente acha. Falando do mercado de CVE buy or sell. Ó. Market bit, ó. Stocking case. Não é o site que eu vou encontrar depois o site. E depois eu mostro para vocês o de compra, o comércio, tá? CVE Market. Não é isso. Mas beleza. Vamos focar aqui. Ó, pesquisei sobre o CVE, então assim, é interessante entender, né? Pesquisar, entender aqui, ó, na Rapid7, que é a mesma empresa do Metaxploit, também tem, ó. Aqui, olha quanta informação. Achei. Esse site que eu queria achar. VumDB. Acho que eu vou ter que aumentar a memória dessa máquina. Ela está sofrendo. Ó. Aqui já não tem mais preço porque ele já foi publicado, né? Mas esse cara aqui, ó, ele explicaria e teria um comércio também interno para comprar, compra, venda, tá? Então, vamos ver se eu acho aqui, ó. Tá vendo? Os produtos. Olha só quanta informação. Smuggling and Jinx. Ó, quanta coisa também nos Estados Unidos, ó. Pega esse Qualcomm, ó, vulnerabilidade alta de 2022 na corrupção de memória, o processador, né? E aqui também tem o CWE.
de weakness, de fraqueza aqui do que foi encontrado. Ó. O preço do Zero Day, de 5 mil dólares a 25 mil dólares. O que é o Zero Day? Zero Day é justamente o que a gente está falando. Se essa vulnerabilidade ela não é conhecida, eu achei uma vulnerabilidade no Snapdragon ali do processador. Eu consegui codar ali, consegui explorar, por exemplo, eu consigo explorar, pegar um trecho de memória, vazar informação. Então ele está valendo isso, 5 mil ou 25 mil dólares se eu tentar vender. O Zero Day é algo que não é conhecido e é muito difícil as empresas conseguirem. Assim, existem formas de você mitigar, formas de você proativamente, baseado em comportamento daquele ataque, você tentar saber se é um tipo de ataque ou não. Porque assim, o Zero Day, o antivírus às vezes não vai pegar, o Fire não vai pegar, porque é algo novo. Se não é conhecido, não é atualizada a vacina do antivírus, não é atualizado as regras do Fire, etc., não, o mundo não conhece. Então, eu poderia deitar e rolar, digamos assim, entendeu? Deitar e rolar ali é a mesma coisa que o cara que descobriu uma forma de abrir o cadeado da porta da sua casa. E se você não sabe, ele está entrando ali. Ele pode vender uma chave ali e fazer isso, enquanto não se sabe que estão sendo explorados, ou que tem uma vulnerabilidade naquele cadeado, naquela tranca, para que se melhore ela, você tem que tentar colocar mecanismos para que identifique, olha, essa porta mexeu, eu coloco um alarme ali se eu tentar mexer na porta. Então, eu estou tentando fazer uma analogia sobre Zero Day. Mas vamos seguir aqui, ó. A própria Microsoft e outros fabricantes também tratam internamente dentro da site deles, né, sobre a vulnerabilidade. Aqui ela fala, foi 2020, né? Já tem uns anos ali. Ela fala quais são os sistemas que foram impactados, né? Um artigo falando sobre eles. Né? Então, assim, esse estudo sobre as vulnerabilidades é interessante. É lógico que durante um pentest você não vai ficar lendo todos os artigos. Você vai pegar aquela vulnerabilidade, vai tentar identificá-la o mais rápido possível, vai tentar ler sobre ela o mais rápido possível para tentar explorar, né? Ou para tentar conseguir evidenciar aquilo para que o cliente enxergue que aquilo ele pode sofrer um ataque ou que aquilo pode dar um dano, né, na organização. Esse é um dos pontos muito importantes. Não é só fazer relatório, não é só vai lá e jogar na cara do cliente, tem vulnerabilidade. Vulnerabilidade média que um certificado tal, na versão tal, 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 tal. Não. E se isso para ele não faz diferença, ele vai colocar para os caras a parte operacional e corrige isso aí. Ele precisa entender que ele vai perder dinheiro, né? Que ele vai perder dinheiro, que aquilo ele vai vazar dados dos clientes, que aquilo ele vai tirar a empresa dele do ar, que aquilo vai vazar na mídia, vai expor imagem, né? Porque às vezes o dano não é nem tanto dinheiro assim de vazar cliente, perder cliente, mas assim, se aparece na mídia, o dano à imagem é muito ruim. Então o cliente precisa visualizar aquilo. Então a análise de relatório, né, a análise de vulnerabilidade é importante também. Por isso que eu estou tendo contando todo esse apanhado de coisas para vocês, justamente para ter esse insight, tá? No Rapid7 aqui também explicando quando foi criado, né, quando foi adicionado, modificado, ó. Isso aqui eu acho que é o soluções, né? A identificação do Metaexploit aqui, a referência, tá vendo? E tem aqui também o Common Weakness Enumeration. Então, isso aqui também eu utilizo em alguns relatórios, que é bem importante você dar esse guia, justamente você colocar no relatório também, além do CVE, que é para o cliente que vai, ou para a equipe interna que vai corrigir, porque muitas vezes você vai identificar, mas você não vai corrigir, né? Muitas vezes não, 90%. Você vai auxiliar ali os caras a corrigirem, tudo mais, vai dar o caminho das pedras, mas você não pode ir lá e fazer o update do servidor do cara. Muito menos mexer na aplicação. Então você dá o caminho das pedras, que é identificar. Ele precisa vir aqui, é um buffer overflow, né? Que é feito de diferentes maneiras, né? Tudo bem, né? Aí ele vem aqui, ó, as consequências, né? O atacante pode acessar a memória, né, e controlar efetivamente ela, e talvez executar o código overtar, né? E é possível que ele execute. Aqui um exemplo do código, né, em C aqui, ó. Aí aqui embaixo vai falar também algumas formas de você mitigar, ó, potenciais mitigações, né? Para a linguagem, ela não deve habilitar a construção e a fraqueza. Enfim, olha só. Aqui ele explica. Então, para o cara que está corrigindo, é interessante ele entender também, tá? Se a gente seguir aqui, ó, vamos
entender. Tem duas calculadoras que são muito famosas, tá? Vou fechar aqui as vulnerabilidades só para mostrar para vocês, para a gente seguir. Se eu acho uma vulnerabilidade, eu vou tentar, se ela é interna, ela o sistema legado, ou ela é externa, eu preciso muitas vezes, para um cliente, uma vulnerabilidade média, ela pode ser alta, tá? E muitas vezes uma alta, ela pode ser média. Ou uma crítica pode ser alta. Então é interessante você ter essa correta classificação justamente para que o cliente coloque como prioridade. Por exemplo, o vetor de ataque. Tem essa outra aqui também que é praticamente a mesma coisa. Vamos usar a do NIST aqui. O vetor de ataque é local, ou seja, ele precisa estar na rede local? Porque se ele estiver na rede local, já baixa um pouco o vetor. Não, ele está através da rede. Ou ele teria que estar acesso físico ali, né? Plugar ali. Por exemplo, um roteador local ou o micro-ondas que eu falei. Não vai estar público na internet, né? Vamos colocar que ele está na internet. A complexidade do ataque, eu vou colocar aqui em português para vocês entenderem, tá? Fica mais fácil. Complexidade do ataque. Um ataque bem sucedido depende de condição além do controle do atacante. Ou seja, o ataque bem sucedido não pode ser realizado à vontade. A outra pessoa ficou meio ruim. Mas exige que o invasor invista uma quantidade mensurável de esforço. Ou seja, por exemplo, vocês querem um exemplo? Tem um exemplo de um ataque que tem até no Mr. Robot. É, muito legal essa série, esse episódio. Eles conseguem interceptar mensagem de SMS também. Imagina que você tem uma dupla autenticação ali e aí você acha a senha do alvo, né? Só que ele manda para o SMS do celular dele o código lá, o token. Uma vulnerabilidade chamada SS7 que ataca torres, tá? Ela vai atacar as torres, uma vulnerabilidade no sistema do serviço da rede da sua operadora, né? Que muitas estão desatualizadas. E aí você vai fazer esse tipo de ataque. Só que esse tipo de ataque não é muito fácil, né? Precisa de um certo conhecimento, você tem que explorar algumas coisas, etc. Então, a complexidade é alta, porque não é fácil de encontrar tanto material na internet, por exemplo. Vou tacar uma usina nuclear. Às vezes a usina não tem nada sobre usina, então a complexidade é alta. Agora não, eu vou colocar lá um XSS, vou pegar um Log4j, por exemplo, que era só colocar um código, um trecho de código ali, qualquer um consegue ir lá e pegar e explorar. Então a complexidade é baixa, ou seja, isso faz com que qualquer um consiga explorar. Então eleva a criticidade. Precisa de privilégio, ou seja, se eu já estou logado, não, o invasor é autorizado, ou seja, ele já tem algum controle sobre aquele sistema operacional. Se ele não tem, nenhum controle. Precisa de uma interação com o usuário, ou seja, um XSS, por exemplo, que eu vou capturar, preciso eu mande um link para aquele alvo, ele clique, ele caia numa tela, ou ele baixe alguma coisa. Se tiver interação com o usuário, beleza, é obrigatório que ele clique, por exemplo, né? Um link malicioso, ele até fala, conversei clicar no link, etc. Não, não tem, por exemplo. Vamos supor que a gente está explorando um Log4j ali, que é uma vulnerabilidade numa aplicação específica, numa biblioteca ali, que está exposto na internet. Ou seja, é pela rede, a complexidade é baixa, não precisa de privilégio, o usuário não precisa clicar, o escopo, altera o escopo, ou seja, ela afeta os recursos, né? Que estão ali, que estão sendo atacados, altera. Vamos pensar. E aqui tem a métrica do impacto, sempre quebrando a tríplice de segurança que eu digo, né? Confidencialidade e integridade. Mexe com a confidencialidade. Se o cara conseguiu acessar o sistema e ele consegue alterar as coisas que está ali dentro, ou ele consegue ver, então, se ele consegue alterar, é integridade. Eu mexi com aquilo que era íntegro, que não era para ser alterado. Mexe com a integridade. Mexe com o impacto, com a confidencialidade, ou seja, eu expus alguma coisa? Mexe. E vamos supor que não tirou do ar, tá? É um ataque de negação nenhum. Olha só. Ele deu um tipo de vulnerabilidade alta. Tá vendo aqui? 10. Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa na outra calculadora, para vocês terem noção. Ataque de rede, complexidade baixa, não precisa de privilégio, não precisa de interação do usuário, o escopo muda. Vamos supor que não altera, vou colocar do mesmo jeito que estava lá abaixo aqui e não nenhum. Olha só, é crítica. Né? Deu crítica por quê? Porque vai quebrar diversos pilares, ou seja, o cara mexe no escopo, é uma complexidade de fácil de ser atacado, né?
O vetor de ataque é pela rede, ou seja, se tiver exposto na internet, o cara vai tomar. Agora, se tiver na rede local, é um sistema criado pela empresa, só que ele não está público na internet. Olha só o que acontece, ele é crítico. Mas se alguém conseguir ganhar um acesso ao computador ali, e ali de dentro explorar, mas mesmo assim. Se precisa de uma complexidade alta, aquele cara está ali dentro da rede, ele é muito difícil de atacar. Ó, ele já é alto. Mas por quê? Porque ele muda o escopo, ele mexe na confidencialidade. E se ele não mexer na confidencialidade, ele só vazar os dados da empresa, já vai para médio. Vocês entenderam que você tem que usar essa calculadora justamente para tentar pensar no dano que aquela vulnerabilidade e a possível exploração dela vai dar para o cliente. Então é muito legal essa calculadora justamente por isso. Eu achei, por exemplo, vira e mexe a gente consegue achar XSS, né? Numa aplicação web. A gente vai falar sobre essa vulnerabilidade. Ela é uma vulnerabilidade de rede, complexidade é baixa, não precisa, vamos supor que não precisa de um privilégio ali, só que ela precisa da interação do usuário. Mexe no escopo? Não mexe no escopo. Mas eu quebro eu não quebro a integridade, mas eu quebro a confidencialidade. Porque se eu conseguir fazer com que eu vaze alguma coisa, se eu pegar aquele XSS, né, ou se eu conseguir pegar o usuário e senha do cliente, eu vou mexer na integridade ali de dentro daquela aplicação. Ou se eu fazer o cliente baixar alguma coisa e eu acesso o computador dele, quebrou a confidencialidade. Vocês entenderam? Então, isso aí vai de cliente para cliente. Se o cliente é o seu Joaquim da mercearia, brincando, e ele não tem nada online, então vai ser tudo local. Mas ele não altera, tudo é dentro de um sistema muito fechado. Então, vamos supor que deu médio, mas se você muda o escopo, você não precisa de interação, tá vendo? Olha só. Mas vazar os dados do cliente dele, talvez para a organização dele seja a pior coisa. Então, tá alto. Essa é uma forma que a gente tem que entender justamente para poder ter essa distinção de você classificar as vulnerabilidades, né? Ter essa sacada aí. Seguindo aqui, eu vou abrir aqui novamente o nosso PPT. A gente vai fazer, eu vou arrastar aqui para o lado, tá? A gente vai fazer uma pesquisa manual agora sobre encontrar alguns CVEs. Então, eu vou vir aqui, por exemplo. Lembra que a gente fez, a gente achou algumas vulnerabilidades na exploits ali, vulnerabilidades, né? Naquela nossa máquina local. No teste VUL PHP, por exemplo, a gente achou algumas vulnerabilidades. Então, eu quero pesquisar sobre elas. Você pode usar o NIST, né? Lembra que a gente tinha achado uma lá chamado VSF, VSFTP-D, lembra? Na Metasploitable. Metasploitable 2, eu não lembro qual versão. Aqui, ó, esse cara aqui. Então, se a gente vem aqui e pesquisa sobre ele, para a gente tentar entender. O Backdoor Command Injection. Vamos ali, ó. A gente achou a versão, né? Se eu acho, primeiro, lembra que a gente falou sobre, que eu escrevi aqui sobre encontrar o sistema operacional, depois identificar a versão do sistema operacional, né? Achei a versão do VSFTP. Eu vou vir aqui e vou colocar CVE. Ó, vamos lá ver. VSFTP de 2011. Tem o MITRE, né? Que a gente fala, já falou também do MITRE ATT&CK. O NIST aqui, né? O ExploitDB. Então já vamos abrir aqui, ó. E também o GitHub. Por quê? O GitHub, você acha os exploits ali, que é o trecho do código, para você baixar e explorar já a aplicação. Você vê que desse último ano aqui já teve, ó, em Python. No servidor do VSFTP, é um CVE de 2011. Olha só que fácil. Vai vir aqui, vai baixar esse cara, ou dar um git clone, baixar ele. Vai vir no seu Kali, né? A gente está usando o Kali. Vai rodar um Python 3, pegar esse exploit que está aqui dentro, apontar para o servidor e pronto. Você já conseguiu acessar, já conseguiu explorar. Então, os caras criaram
um exploit, né, que é um trecho de código, para poder explorar. A data de 2021 não é tão antiga. E aqui ele fez em Python, pegando, ó, dando print, aí ele vai lá, ó, ele conversa com a... Ele vai lá na porta 21, né? Ele abre um backdoor na porta 6200. Aí ele vai lá e ele manda esse user aqui com essa carinha, porque eles descobriram que tinha essa vulnerabilidade dentro do FTP. E ele vai dar um pass aqui a senha com nada. Aí ele abriu uma conexão com o backdoor, tá vendo? Criou um socket ali, uma conexão, né, da porta com o IP, conseguiu fazer a conexão aqui com esse backdoor, enviou. Olha lá, ó, ele vai lá e consegue pegar a shell. Olha só que interessante. Isso aqui é um trecho do código de uma exploração, né? É legal entender esses códigos também, que depois a gente vai falar que vocês, muitas vezes, se vocês estiverem fazendo um pentest dentro de um cliente, sempre entender um pouco do exploit. Não pegar um exploit aí que está público e sair rodando, porque muitas vezes esse exploit pode ter alguma coisa ali que os caras fizeram, entendeu? E pode comprometer, às vezes o tiro sai pela culatra. Você vai e explora, só que aquele cara injeta alguma coisa daquela aplicação do cliente ou do servidor. Tá? Então é interessante sempre vir no GitHub assim e ver, né, o exploit, né? Olha, esse cara aqui, por exemplo, tem uma estrela. Assim, poucas pessoas falaram. Então, assim, olha, meio duvidoso. Então, sempre ver aqui o que a galera tá falando, né? Inchos, ver aqui, tentar entender alguma coisa se a galera falou ali no GitHub. Tipo um mercado livre, né? Um AliExpress, você vai comprar um produto, você tá vendo ali se a galera tá comentando sobre ele, né? Vamos ver se eu acho aqui, por exemplo, o exploit, ó. Então vem aqui. Não, desculpa, eu vou colocar GitHub. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, esse primeiro que apareceu aqui, para ver se a gente tem, se ele tem um pouco, seria um pouco mais, ó, não tem poucas pessoas também falando dele, ó. Alguns é até difícil, tá, de você achar ali, ó, muita gente comentando, e tal, né? Mas olha, esse já tem 24 estrelas, né? Talvez aí você não, eu não sou, eu estou dando um exemplo, se você não entende muito de código, né? Mas ó, dá uma lidinha, se ele não está injetando mais nada, né? Tá, beleza. Aqui no Rapid7, ou seja, esse cara já existe no Metaexploit. Então depois a gente vai falar do Metaexploit e vai pesquisar. Ó. Eu vou usar lá, dou use exploit, pesquiso sobre ele, dou um show, coloco target e exploro. A mesma coisa que você baixar do GitHub. A gente vai falar do Metaexploit depois, ele faz isso. Ele é um repositório que você consegue lá de dentro dele fazer a exploração, né? De uma maneira mais fácil e compilada. Olha só a criticidade desse cara, porque o impacto dele é alto, né? A disponibilidade é alta, a complexidade dele é baixa, não precisa de autenticação. Então esse cara, e ele vai os produtos, todos Debian, né? E a versão do o VSFTB. Então, tá vendo por quê? Porque é fácil de atacar, se tiver público na internet, a galera explora. Então, viu a ideia da questão de criticidade, né? Do CVS aqui, você consegue também ter o VSFTP, ó, e todas as outras versões dele, não só aquela, tem até um TP-Link aqui também, ó. Tá vendo? Versões mais antigas, ó. Olha quanta coisa tem. E se a gente for nesse cara chamado ExploitDB, vocês conseguem, é um grande repositório, uma grande base de dados que vocês encontram exploits públicos. Então aqui, ó, ele tem um link aqui do software, a versão, foi testado no Debian, né? A data, quem que foi o autor, esse tal de Hercules RD. Então, olha só, aqui está o trecho do código dele. Se eu fosse recomendar vocês a usarem, eu recomendaria o ExploitDB, porque toda a comunidade testou. Toda a comunidade viu, eles não colocam nada ali que vai ter alguma coisa que vai ter para te sacanear, digamos assim, ou que vai ter alguma coisa injetada ali que vai comprometer o que você está fazendo. Aqui você consegue baixar ele, você clica em baixar, ele já vai baixar o Python aqui, a gente consegue vir, ó, tá vendo? Ó, o mesmo trecho que está ali, ó, eu rodo ele. Depois a gente vai usar ele de forma manual para explorar. No ExploitDB, olha só quanta coisa. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar Microsoft. Ó. Olha só. E vamos aqui por data. De 95, olha só que loucura. Foi verificado. Eu consigo baixar o cara aqui dentro dos 95 SMB Direct Transverse.
Olha só. E os autores, isso que eu disse sobre moral, né? Você vê publicado e tudo mais. Mas vamos pegar os últimos aqui, ó. Esses últimos a gente teve aqui. Assim, por isso que eu disse, nem sempre você vai achar algo tão recente, ó. 2022 teve pouca coisa aqui. Aqui na ExploitDB, mas no GitHub e outros lugares você vai encontrar, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no Exchange, esse aqui ficou bem famoso do Exchange, ó. Quanto mais famoso, mais rápido geralmente sai na mídia, assim, né? Então esse cara, como que é a POC, ó? A POC que é a prova de conceito, tá? Você vai vir aqui, dar um SCQC com o Exchange e você vai conseguir ver o processo aqui, ó, tá vendo? Me parece ser fácil. Se eu não sei como esse cara funciona, eu vou vir aqui e vou pesquisar sobre ele. Eu vou vir aqui, exploit. Quer ver? Eu vou voltar. Consigo pesquisar também pelo CVE, né? Então tá aqui, ó, a data dele. Ó. Eu venho e consigo, por exemplo, vou pegar. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, Exchange, papapá, papapá. Vou aqui no Google, novamente. Ó, tem aqui o Wuners. Vamos tentar achar o CVE dele. E eu também consigo, ó, o de 95, ó, explicando aqui Security Focus, ó, ele explicando um pouquinho de como que funciona. Eu consigo também vir aqui fazendo os filtros, pesquisar pelo CVE, né? Ou quero pesquisar só por portas. Esse exploit database tem muita coisa, ou os papers aqui explicando. A gente tem trecho de shellcode, a gente tem muita coisa, né? Olha os papers aqui, ó, abusando de 2020, abusando o do System Center da Microsoft. Vamos dar uma olhada. Aqui ele já vai direto para doc. Olha só. Por isso que esse estudo é muito legal de você fazer. Caramba, o cara não facilita, né? Com a linguagem aqui árabe. Vai ser difícil aqui, teria que baixar esse cara e usar um tradutor. Mas ele está explicando aqui como que ele fez. Ele baixou um PowerShell, um PS1, localmente, ó, conseguiu elencar tudo mais, ele enumerar. Tá vendo? Olha isso que legal. Só precisa traduzir. Vamos aqui no Security, ó. Aí aquele cara lá, Exchange, a gente conseguiu achar o CVS dele que tem a ver com o Exchange. Tá vendo? Nessa versão, ó. Aqui, ó, outro no Wuners também falando sobre esse cara. Então, a pesquisa manual é isso, né? Quero encontrar sobre. Eu estou fazendo uma exploração que eu não achei nenhuma vulnerabilidade. Eu vou vir aqui pela porta, eu pesquiso pelo produto, pela plataforma, né? Eu consigo uma injection. Então, assim, tem que ser feito esse tipo de pesquisa, galera. Infelizmente, não existe uma fórmula mágica, tá? Vou voltar no Google aqui, ó. Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo, tá? Vocês têm que ir manualmente pesquisando, tentando encontrar, pesquisando pelo produto. É uma Apache, ó. Vou voltar lá no ExploitDB. É uma Apache, tá? Que eu tô ali localmente tentando explorar, mas não achei nada dele. Eu venho aqui na Apache, né? Às vezes o análise de vulnerabilidade automatizada, né? A ferramenta não vai achar. Então, poxa, tem um aqui de 2000, ó, tem um RCE, um Remote Code Execution. Então, eu consigo fazer uma execução de um código remotamente pela internet. Provavelmente esse cara aqui, vulnerabilidade alta e crítica, tá? Dificilmente eles colocam esses exploits de vulnerabilidade baixa, tá? Tem muitos, mas assim, os que mais saem são os altos, né? Porque o impacto é maior. Então aqui eu tenho o CVE dele, consigo vir aqui pesquisar. Ó. Eu vou lá e entendo o que esse cara faz. Ele está injetando aqui no alvo trecho de memória, na memória para tentar explorar. Tá vendo? Ó? Então vem aqui ó, no NIST. Tem às vezes os caras explicando como explora aquela vulnerabilidade. A mesma coisa foi que a gente veio aqui no Google e falou do VSFTP exploit. Você consegue às vezes achar vídeo no YouTube dos caras explorando, se você tem uma dificuldade, né? Ó, tá vendo? Olha só. A mesma coisa se você está tentando, fazendo aqueles, treinando em plataformas, você acha o white paper, né? Que é a explicação ali do cara, o documento, né? Olha só os detalhes aqui, falando severidade, ó. Crítico, porque o vetor, tá vendo aqui, ó? É aquele mesmo vetor que ele usou na calculadora.
que é esse símbolo aqui que vocês vão ver, né? Dessa forma. Olha lá, confidencialidade alta, tudo mais, crítico. E aqui os links de referência para estudar, entender o que esse cara faz. Ó, aqui também ele indo lá para o de fraqueza, ó, é uma configuração, é um recurso de inicialização padrão, né? Inseguro, explicando aqui. Isso aqui é mais generalista, né? Mas é isso, galera. É fazer essa pesquisa manual.